vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, né? Eu hoje vim aqui fazer esse vídeo e não vai ser o primeiro e nem o último, vai ser vários que eu vou começar a partilhar muitas experiências minhas, como que eu consegui resolver alguns probleminhas, né? Eu vou partilhar aqui com vocês. E a experiência de hoje que eu quero partilhar com vocês é sobre o meu explante, quando eu retirei o silicone. Já tem um tempão que eu queria fazer esse vídeo, só que não consegui. Tinha muita coisa pela frente, então agora eu vou fazer muitos. Então vamos lá. Eu tenho recebido muitas mensagens no meu Instagram e aí eu vou começar a falar todas elas aqui, né? Vou responder aqui, tá bom? Pra vocês, tá? E uma das perguntas foi: por que eu coloquei silicone? Bom, eu tive o meu filho aos meus 20 anos, e aí eu amamentei, o seio ficou enorme, eu era magrinha, o seio ficou enorme, aí depois murchou e ficou só pele. Aí ficou horrível. E a minha autoestima lá embaixo, lá no pé, não era nem no joelho, era no pé mesmo. Então eu tinha vergonha de namorar, eu não deixava meu namorado colocar a mão nos seios, eu não gostava de ficar com a luz ligada. Hoje eu não tô nem aí, mas antigamente eu era adolescente, era novinha, então não tinha consciência. Então eu comecei a ter. Fiquei com a minha autoestima muito lá embaixo, então eu resolvi fazer uma cirurgia. Eu tenho um pavor de hospital, pavor de fazer cirurgia, então foi mesmo porque tava um caos. Meu seio estava assim, tão amassadinho, petitiquinho assim. Ele era pequenininho, eu amava, e eu amo ele pequeno. Então ele tava muito pequenininho ou muito murchinho. Mushiba, era pura mushiba. Aí eu queria retirar aquela pele, só que quando eu fui e procurei o cirurgião disse que se retirasse a pele e não colocasse silicone, eu ia ficar reta. E aí foi aonde que eu decidi colocar o silicone, né? Então, coloquei o silicone, amei, fiquei apaixonada com aqueles seios lindo, maravilhoso. Eu era mega apaixonada, eu só usava decotão, bonita, etc e tal. E aí, em 6 meses, começou a me dar rejeição. Só que eu tampei o ouvido, fechei os olhos e continuei a minha vida com aquela rejeição. Ignorei, tá? Ignorei, meu corpo não aceitou aquilo, eu ignorei. Depois de belos anos, mais ou menos 7 anos, não, 8 anos com silicone, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, a se conectar comigo, autoconhecimento, né? Quando você se conecta contigo e mais com Deus também, você começa a se limpar. E eu sentia que tirar tudo aquilo que não pertence ao seu corpo foi o que aconteceu comigo. A minha consciência despertou. Eu tinha que amar o meu corpo, a Vanessa, do jeito que eu era. Não que eu tenho que me abandonar, não. Eu me cuidava. Até hoje eu me cuido. Então aí eu tenho uma conexão muito forte comigo, uma conexão muito forte com Deus, graças a Deus. Então aí o que aconteceu? Eu tirei, me bateu essa consciência, eu comecei a ter consciência, até comprei um livro do Osho que falava do corpo e mente, uma conexão entre Deus. Olha, bateu certo esse livro. E aí eu comecei a estudar, preparar o meu psicológico, porque quando eu retirasse, eu ia sentir, né? Muito. Aí eu ia ter que trabalhar a minha autoestima. Tá, então eu retirei porque eu comecei a ter consciência e a partir do momento que eu tive essa consciência, eu comecei, como eu já tive rejeição, em 6 meses depois que eu coloquei o silicone, o meu corpo vinha sempre dando sinal, pontadas a noite inteira. E aí, nessa época que eu comecei a ter consciência, as pontadas aumentaram muito, muito mais. E aí eu comecei, né, a pensar na possibilidade de retirar, foi em 2015. Aí eu falei assim, eu sentia tanta dor, aí eu fui nos médicos chineses, eles falaram que já tava na hora, lá eu tava em Angola, tava na hora de retirar. Então eu peguei e decidi e falei, vou retirar. Retirei o silicone, né, e aí ia ficar excesso de pele, né, que meu peito tava grande, parece que as peles, meu corpo sempre cresce, aumenta, parece. E aí eu comecei quando eu fui retirou o silicone, e aí eu fiz uma mastopexia,
que é retirar o excesso de pele e deixar os seios. E os meus seios? Outro dia alguém me perguntou isso. Como ficou os meus seios? Meus seios ficou lindo, maravilhoso. Eu fiquei com uma cicatriz aqui e aqui. Só que como eu já tinha feito uma cirurgia e eu tinha uma cicatriz na época, eu já sabia que eu tinha que tratar, porque na primeira eu não tratei, eu não cuidei direito. Então aí, quando eu tirei o excesso de pele, quando eu tirei o silicone, eu usei até um olhinho fantástico, que era óleo de girassol e amêndoa, que eu comprei no Brasil. Misturei e passava todos os dias, mas cuidado que o óleo de rosa mosqueta clareou a minha auréola, assim ó, ficou até a marca do meu dedo. Então aí você vai passar todo santo dia, eu passava todo o santo dia, não tinha um dia que eu não passava, tá? Então, não deu queloide, não tive problema nenhum, ok? Esse óleo de girassol foi uma cunhada da minha mãe que indicou. Ela falou, olha, passa isso que isso é fantástico. Eu, perfeito. Aí eu passei junto com rosa mosqueta, não tive nem queloide, nem nada. A cicatriz ficou perfeita, fininha. Pronto. Então, meu seio ficou pequenininho, mas ficou menor do que isso aqui. Vocês veem, nem dá pra ver. Mas ficou muito pequenininha. E aí o que eu fiz? Eu peguei e retirei não, comecei a estudar, a pesquisar, a ver o que eu ia fazer pra mim poder dar um volumezinho nos seios, né? Porque eu fiquei deprimida, tá? Me perguntaram aqui também se eu fiquei deprimida. Eu fiquei, mas como eu tava preparando meu psicológico, lendo um livro de autoajuda, né? E aí, pra se conectar mais com o meu corpo, etc e tal. Então eu peguei e falei assim, não, eu controlo. Ah, e detalhe, eu não usei nenhum sutiã meu antigo, porque os meus sutiã era G. E aí eu passei pro PP. E aí, hoje eu tô no M, tá? Depois do meu método que eu criei de aumento, né? Pra criar volume aqui nos seios. Aí, sem cirurgia. E aí, eu não usava os sutiãs de jeito nenhum, never. Porque eu sabia, as roupas também que precisava de volume aqui nos seios, eu também não usei nenhum, zero. Deletei isso da minha vida. Pronto. Deixa eu ver outra pergunta aqui que me fizeram. Se eu tenho vontade de voltar a colocar silicone. Não, hoje não, mas no início foi muito difícil trabalhar meu psicológico, foi muito difícil, foi muito... As pessoas perguntavam, a minha família me apoiou muito, mas ficava me perguntando o tempo todo. O povo perguntava, você tirou o silicone, cadê o silicone? Você não tinha um peitão? E aquilo eu tinha que ficar trabalhando na minha mente. Eu falava, sim... Tinha, mas eu resolvi tirar porque começou a me dar pontada, assim, assado, e eu não aceito dor, né? Aí eu começava a explicar para as pessoas. Pronto, mas correu tudo bem. Eu não falava, eu ficava calada para não gerar mais desconforto e meu psicológico ficar abalado, né? E eu ia voltar a colocar um silicone. Então, hoje eu não tenho vontade, mas no início me deu uma vontadezinha. Até meu marido, eu perguntava pra ele se tava tudo bem, e ele tava tudo bem, ele me deu uma força, um apoio, sabe? Apesar que ele gostava dos seios volumosos, ele achava o máximo. Agora, quando eu tive que retirar, ele me deu um apoio. Pronto. Quando começou, deixa eu... quais foram os sintomas? Os sintomas, me perguntaram muito. Quais foram os sintomas? Os sintomas foi picada, pontada, eu também comecei a sentir tonturas. Porque foi ao longo dos anos, né? Foram 8 anos com silicone. E desde o início que eu coloquei, eu sentia dor, eu sentia pontada. Então foi coisinhas graduais, sabe? Tinha muita pontada na cabeça. E olha, muita coisa. Então, hoje em dia, antigamente não tinha comprovação nenhuma. Aliás, que eu acho que tem alguns estudos já, que eu até pesquisei, que mostra que os sintomas, né? O que acontece? Quando você coloca um corpo estranho dentro do seu corpo, é normal o seu corpo estar lutando ali para retirar aquilo. Só que como o nosso corpo vai retirar o silicone? Ele vai criar uma camada protetora, que foi o que aconteceu, uma cápsula, ok? E vai, tipo, colocar aquele ali como um renegado, né? Algo que não pertence ao corpo. Mas o seu corpo fica lutando contra isso, contra aquele objeto estranho. E aí, objetos estranhos, até a cicatriz, viu?
cicatrizes, tatuagem, coisas que não pertencem ao nosso corpo, ele fica lutando contra, né? Ele quer eliminar, expulsar, porque aquilo não pertence àquele corpo. Então, pode sim gerar problemas e doenças de autoimune, né? Doenças autoimunes. Então, pode sim acontecer tudo isso, tá bom? Acontecer um monte de problemas de saúde, enxaqueca, né? Tem muita coisa, doenças que não tem nem nome, né? Que pode acontecer, que é raro, que pode acontecer, tá bom? Porque o corpo tá ali lutando, a energia do nosso corpo tem que fluir lindamente. Quando tem algo ali que atrapalha o fluxo daquela energia, até uma cicatriz, de machucado, uma cicatriz de cirurgia, quando atrapalha, aí pode causar algum problema de saúde, alguma coisa no seu corpo, tá? Aí entra meio que em desequilíbrio. Entra em desequilíbrio, tá? Eu tenho já 9 anos. Ah, não, peraí. Já tem 8 anos que eu retirei o silicone, já fez. 8 anos. Tá bom. Eu acho que eu já respondi todas as perguntas aqui. Não sinto falta, me perguntaram se eu sinto falta, não sinto. Como foi adaptar, já falei que foi difícil, não foi fácil, eu tive que estudar muito, trabalhar muito a minha cabeça. Inclusive, quando a gente tem que lidar com a sociedade, com a família, etc e tal, a gente tem que ter um psicológico muito forte, não pode ser abalado, né? Porque senão a gente volta para trás. Não me arrependi, vontade de colocar, pronto. Eu acho que é só isso. Se vocês tiverem mais perguntas, mais dúvidas sobre esse assunto, né, quer que eu partilhe com vocês, me diz. Uma coisa que me perguntaram que eu esqueci de colocar aqui era a cirurgia. Quando eu tirei, pra mim, quando eu coloquei silicone foi menos difícil do que quando eu tirei. Quando eu tirei, eu sofri mais. Eu senti mais dor, mais desconforto. Não foi legal não, mas a primeira eu não senti dor nenhuma, 0,0, tá? Pronto, é isso, acho que é só. Meu seio ficou bonitinho, depois, como eu tava trabalhando meu psicológico muito bem, eu comecei a criar meu método de aumento de seios e é real, gente. Ele funciona. Eu comecei a fazer alguns estímulos, eu dou curso disso, tá? Depois, se alguém quiser aprender, mais para profissionais. Em casa ainda não tem, porque eu tive que usar aparelhos estéticos para estimular também o crescimento e alguns suplementos, né? Que eu fiz também, tá bom? Tudo natural. Tudo fácil. E aí eu consegui aumentar o volume. Como eu sempre amei os meus seios pequenos, não quis deixar um peitão, não quis estimular para que ele crescesse mais. Mas, né, eu tenho amigas que eu fiz já também o tratamento nela. Depois, aqui no meu canal tem vários vídeos que eu mostro o resultado. E uma entrevista também que eu partilhei. Então é isso. Aí ele consegue aumentar o volume dos seios, entendeu? O meu método, tá bom? Ele chama Mamoplastic 3D. Só tem aqui em Portugal e tem no Brasil também, em Jataí, Goiás, com a minha irmã na clínica Vanessa. Então é isso. Aí eu criei esse método para me ajudar e foi o que me ajudou. Então foi uma das coisas que me ajudou a melhorar a minha autoestima. Entendeu? Então eu criei esse método, em breve eu vou estar dando curso, ainda não tenho turma dele, porque eu tô montando um curso, mas em breve vou partilhar, tá? Espero que vocês tenham gostado, desculpa o vídeo ser tão grande, mas eu tô me adaptando e falar menos, eu até encurtei aqui, ó, diminui o texto. Olha, bora lá, me apoia aí, segue o canal, partilha para suas amigas que querem colocar silicone, né? Eu não estou aqui para falar mal do silicone, nem um pouco. Eu acho que quem tá com a autoestima lá embaixo e se sente feliz vai fazer o que seu coração manda. Porque uma pessoa com autoestima lá no chão não é legal, fica rabugenta, fica triste, fica desorientada, não vive. Então nós temos que cuidar da nossa autoestima com qualidade e saúde. Hoje, se eu me perguntar se eu tivesse meus seios, com o meu conhecimento que eu tenho, se eu tivesse seios caídos, eu já tinha tratado, entendeu? Com a minha estética não invasiva. Agora,
não colocaria mais silicone. O que eu poderia fazer se eu tivesse muito excesso, o peito mesmo lá no chão, assim, caído, aí o que eu fazia? Aí eu ia fazer uma cirurgia para tirar o excesso de pele, que é a mastopexia. Quase que não sai. Então eu tiro o excesso de pele, era o que eu fazia. E aí eu ia estimular meus seios, eu ia com meus métodos, com meu tratamento para crescer, ok? Então eu, Vanessa, hoje faria isso. Com tecnologias avançadas que a gente tem hoje em dia, com as minhas ideias, não é minhas, né? As de Deus, ele que me partilha. E aí a gente fazia, eu faria isso, tá bom? Então, busque estudar e em breve eu creio que o meu método vai estar assim, ó, expandido no mundo inteiro e vai ajudar. Mas se você quer pôr silicone, se você se sente feliz, faça com consciência que você está colocando um objeto estranho dentro do seu corpo, ok? E esse pode gerar problema, mas também pode não gerar, né? Eu conheço muitas pessoas que não têm nada, que não sente nada, que não reagiu nada. Então vai da sua consciência com o seu eu, tá bom? Gratidão.